O que é patriotismo pro marxismo? Boa pergunta. Obrigado pelo 5,99. Vocês já devem ter ouvido aquela frase do Che Guevara, pátria ou morte, né? Então o tempo todo nós criticamos o nacionalismo burguês, né? A ideia de uma nação unificada, que é uma ideia que apaga as diferenças de classes, por isso que ela é tão evocada pela direita. Então a bandeira, o hino, a nossa história unifica as diferenças de classes. Elas aparentemente, na superfície, representam tanto o velho da van quanto a pessoa mais pobre que tá desempregada, sabe? Então qual que é a diferença do Che Guevara falando pátria ou morte e do nacionalista que tá vestido de bandeira do Brasil, usando uma capa, uma faixa, um cinto, um sapato da bandeira do Brasil? É a consciência de classe, tá? Quando o Che Guevara fala em pátria ou morte, ele tá falando de uma pátria proletária, uma pátria que havia abolido a burguesia internacional do país, e uma pátria que está protegendo seus interesses e o interesse do seu povo com perspectiva de classes. Então essa que é a grande diferença. Para nós marxistas, a gente nunca abre mão de quem o Estado está representando, quem esta nação está representando. E nós defendemos uma pátria classista. Uma pátria que represente, entre aspas, todas as classes, só representa uma delas. No nosso caso, isso é uma falácia. A única coisa que consegue, entre aspas, de novo, representar a classe burguesa e a classe proletária no Brasil é bandeira, é cor, é hino, é uma história idealizada. Porque a realidade material, essas classes não são representadas de maneira mútua. Na materialidade da prática, a nação Brasil, o Estado Nacional Brasil, é um Estado burguês, que existe em função das burguesias nacional e internacional. Então a nossa ideia de pátria não é uma ideia abstrata, baseada nesses símbolos abstratos, mas baseada na realidade da prática. Por exemplo, nossos recursos naturais são usufruídos pela população daqui e por quem trabalha nela. Isso é que é importante, isso é patriotismo. Então, por exemplo, boa parte das terras de Cuba era propriedade privada de estadunidenses. As terras foram nacionalizadas e distribuídas para os camponeses. Para os cubanos, isso era patriotismo. Na União Soviética, as fábricas foram nacionalizadas também. Elas foram expropriadas do capital francês, sobretudo. Tinha muito capital francês na Rússia. Para eles, isso era patriotismo. Exato, muito bem colocado. O nacionalismo burguês é chauvinista. Inclusive, o próprio patriotismo revolucionário, ele é internacionalista. Tanto que a frase do Manifesto Comunista é trabalhadores de todos os países univos. Trabalhadores de todos os países univos. O que é chauvinismo é você falar assim, a minha pátria é a maior de todas e é melhor do que as outras. O Brasil é melhor que os outros países. Eu, por ser brasileiro, eu sou melhor do que quem não é brasileiro. E a visão revolucionária é, nossa classe é subjugada em todos os países capitalistas. E nós temos que nos unir como classe para nos emanciparmos. Em meados do século XX, a luta revolucionária pelo socialismo se miscua muito com a luta anticolonial. Então a ideia de pátria é muito importante. Porque a colônia é uma forma de transformar pessoas de uma região, de um país, em estrangeiros na sua própria terra. Por isso que a luta pela pátria é importante. O nacionalismo não é algo bom, depende da perspectiva de classes, é isso que eu tô falando. Pensem no seguinte, a maneira como diferentes manifestações são tratadas. Então nós temos uma manifestação do PT, por exemplo, uma manifestação da esquerda, uma manifestação com centrais sindicais. Essa manifestação é tratada como sendo ideológica. É uma manifestação de uma ideologia de esquerda, que representa uma determinada forma de pensar ideológica. As manifestações de direita utilizam as cores do Brasil, por exemplo, né? Utilizam a bandeira do Brasil para falar assim, não, a gente não tem ideologia. Nossa ideologia é o Brasil. Nossa ideologia é a nossa pátria. Qual que é o grande problema dessa visão? Isso apaga as diferenças de classes. Os símbolos nacionais burgueses são muito poderosos para apagar diferenças de classes. Porque na nossa visão de marxista, é impossível representar a alta burguesia e a classe trabalhadora ao mesmo tempo nas mesmas políticas públicas. Isso não é possível. Só que fazendo uso de símbolos nacionais, como a bandeira do Brasil, por exemplo, e as cores da bandeira do Brasil, isso fica apagado. E aí, ideologia é uma coisa dos outros. Ideologia vira coisa do outro. Ideologia vira coisa da esquerda. A esquerda é ideológica. A direita é nacionalista. Isso não é ideológico. É lutar por todos nós, sabe? Isso sem falar... Isso é muito bem colocado. Isso sem falar no nacional entreguismo contemporâneo do fascismo, né?
O fascismo brasileiro, ele tem essa verve de nacional entreguismo, que é o cara que ama a pátria e vende ela pro capital exterior. Eu respondi a pergunta, gente. Eu sinto que eu não tô com a eloquência tão boa hoje. Ossos do ofício, eu tenho que fazer as coisas com muita frequência. Mas eu espero ter pelo menos tocado na superfície da questão do patriotismo pra esquerda e patriotismo pros comunistas, né? Christian, obrigado pelos R$3. Qual o ponto desse entreguismo? É burrice ou outra coisa? É submissão ao capital estrangeiro mesmo. O imperialismo tem um poder imenso sobre o Brasil. Então não é só ideologia, é a questão da pressão imperialista mesmo. De alinhar o Brasil com os interesses internacionais por questão de chantagem, coerção. Para encerrar, eu queria falar só uma coisinha. E eu queria repetir uma coisa que eu falei há um tempo atrás. Quem é paulistano, até quem é paulista, sabe o preconceito que migrantes nordestinos têm na cidade. De qualquer lugar do Nordeste. Inclusive em São Paulo, a palavra mais pejorativa para qualquer pessoa que vem do Nordeste é baiano. Só que tem uma coisa. No meu ponto de vista, uma das maneiras mais autênticas de se ser paulistano é ser migrante nordestino ou filho de migrantes nordestinos. Paraíba no Rio de Janeiro. Gente, grande parte da força de trabalho que fez com que São Paulo tivesse a maior economia do país é de origem da região Nordeste. Na periferia tá cheia de gente que é filho e neto de imigrante. Nós tivemos duas grandes ondas migratórias em São Paulo. Uma na década de 30 para zonas rurais, para o estado de São Paulo no geral, né? Para fazendas de café na década de 30. E depois na década de 50 para zonas urbanas para trabalhar na industrialização. Para trabalhar nas fábricas que estavam surgindo graças ao capital acumulado das fazendas de café. Ou seja, os migrantes nordestinos foram responsáveis pelas duas ondas de crescimento em São Paulo. A primeira, do acúmulo de capital em fazendas de café. A segunda, com o trabalho nas fábricas após esse capital ser convertido em industrialização. E por que em São Paulo o arquétipo é do baiano? Porque mais de 50% dessa força de trabalho era da Bahia, gente. Principalmente na década de 50. Quem construiu essa cidade, quem trabalhou nas fábricas, construiu as ruas, ergueu os prédios, em grande parte foi força de trabalho de pessoas vindas do Nordeste. E muitos de Minas Gerais. Tem muito migrante de Minas aqui em São Paulo. O que é surreal, porque ainda os migrantes nordestinos e os filhos de imigrantes não são tratados como paulistanos. São tratados como pessoas de fora, que não tem nada a ver com a grandeza, inclusive que vem pra cá sugar as riquezas da locomotiva do país. Ora, quem botou carvão nessa locomotiva foram mãos nordestinas. Hoje, gente, de acordo com o último censo, né? O censo de 2010, hoje eu nem sei como é que tá. Tem mais de 4 milhões de imigrantes nordestinos em São Paulo. É uma quantidade imensa de imigrantes de primeira geração. Eu não tô nem considerando pessoas que são filhos e netos. Então eu já falei isso antes. Derruba aquele Borba Gato e faz um monumento ao povo nordestino. O mundo é de quem constrói ele. E quem construiu São Paulo, em grande parte, foram migrantes nordestinos. Para mim, isso é um caso muito curioso de alienação do trabalho. Porque caso vocês não estejam acostumados com esse conceito marxista, ao nós trabalharmos em algo, por exemplo, se nós somos escultores e nós construímos, fazemos uma estátua, esculpimos uma estátua, a gente está se exteriorizando naquele trabalho. Então quando a gente olha para a estátua que a gente esculpiu, a gente se vê nela. A gente olha e vê parte de nós naquilo. No capitalismo, o trabalho é alienado do trabalhador, ou seja, quando o trabalhador constrói algo numa fábrica, aquele objeto que é construído não o representa, ele não se vê naquilo. Ele não se vê, ele olha para o objeto que ele construiu e não vê aquilo como parte de si. Eu sinto que São Paulo é um grande caso de alienação do trabalho no caso dos migrantes. Porque os migrantes construíram a cidade e não se veem nela. O shopping que o migrante nordestino construiu com as mãos não o representa, ele não se vê, ele não olha para aquele shopping que ele construiu e se vê representado por aquilo. Ele não olha para aquilo e fala, isso é parte do meu trabalho. Aquilo é alienado, a força dele. Então é como se a cidade fosse um grande caso de alienação do trabalho construído por pessoas que não são vistos como cidadãos dessa cidade. Então fica aí, nesse aniversário de São Paulo, particularmente a minha homenagem às pessoas que são filhos, netos e imigrantes da região Nordeste e de Minas Gerais também, que tem muita gente, e que fazem parte da força de trabalho paulista também, né, do estado como um todo, e que são frequentemente negligenciados nessa cidade. Como diz o próprio Belchior, São Paulo é a maior cidade do Nordeste. Inclusive eu sou neto de piauienses.
Nascidos em Teresina. Mate Lopes, obrigado pelo 5 reais. Você poderia falar sobre BNDES emprestar e investir na Argentina? Tô perdido, eu não li sobre. Eu vou ler sobre, eu prometo. Pai do Bebê Diabo, obrigado pelos 5 reais. Ian, você longe de mim ser fofoqueiro. Mas você viu a treta do Ciro Comics? Não vi. Nem falando de fofoca, eu não vi mesmo, sabe? O pai do Bebê Diabo, pô. Pô, o Bebê Diabo deve estar com quantos anos agora? Uns 40, né? Será que o Bebê Diabo foi pra manifestação? Quebrar lá as coisas lá? Porra, Bebê Diabo Bebê Diabo já é um homem de meia idade a essa altura. Que Bebê Diabo? Chat. Gente, que Bebê Diabo? Como assim que Bebê Diabo, velho? Por favor, chat. Isso aqui é cultura brasileira, pô. Médico afirma, o Bebê Diabo nasceu no ABC, cara. O chat é sub-20, né? Bebê Diabo nasceu no ABC, cara. Notícias populares. Ah, isso aí é só pra quem é de São Paulo? É nada, isso aqui é folclore brasileiro. Todo mundo conhece o chupacu de Goianinha, eu tenho certeza que não tem nenhuma pessoa de Goianinha no meu chat. Nasce um desses a cada 15 dias. O médico afirmou, velho. É folclore nacional, é. Goianinha é a capital da farinha de mandioca no Rio Grande do Norte. Eu acho que você tá ficando geriátrico. Mas é isso, eu acho que isso aqui é da década de 80. Meu amigo que morava em Santo André, ele cresceu em Santo André, ele falava que a avó dele botava medo nele com o Bebê Diabo real, assim. Meteram maquiagem no bebê. Não, acho que isso é, tipo, eles editaram uma foto mesmo. O meu amigo de Santo André falava que, tipo, se ele não se comportasse, o Bebê Diabo ia aparecer no quarto dele, etc, etc, sabe? Ele falou que era um negócio que ele tinha medo real. Que, tipo, o Bebê Diabo circulava pelo ABC de São Paulo, assim, nasceu calvo. Como assim Goiânia não é em Goiânia, né? O Bebê Diabo são os amigos que a gente fez no caminho. Na minha época era o Cadeirudo. Ah, caralho, aí. Na minha época era o Cadeirudo, velho. Cadeirudo era de uma novela, não era? O Como Ninja, que é cearense, ele falou que lá no Ceará tem o corta-bunda. Que era... Mas eu acho que não era um ser sobrenatural, era mais um mito de um homem que cortava a bunda das pessoas com um gilete, uma navalha, assim. Eu não sei se o corta-bunda é de algum outro lugar que não de Fortaleza ou Ceará. Ah, tem o fura-bunda também. Corta-bunda era um serial killer? Não sei eu não conheço a história do corta-bunda. Sabe uma coisa que a gente tava conversando esses dias, gente? A galera do Rio de Janeiro tava falando que morria de medo do bate-bola. Quem é do Rio, vocês tinham medo do bate-bola? O bate-bola é um negócio muito antigo. E minha mãe falou que tinha pavor. Minha mãe é carioca. Ela falou que tinha pavor do bate-bola. Deixa eu ver se eu acho foto aqui pra quem não é carioca. Isso aqui é um negócio do diabo, velho. Deixa eu ver se eu acho uma foto que representa o terror. Olha que bagulho do satanás, velho. Olha que... Mano, o que é o palhaço do It perto do bate-bola, velho? Nossa, minha mãe falou que lembra disso da década de 60. O Krampus carioca, né? A cultura carioca é uma coisa que tá pra além da minha compreensão. Eu tinha pânico. Medo do monstro. Não, eu sei que ainda existe, Eles não costumam mais sair na porrada, imaginei. Os adolescentes se fantasiavam de bate-bola e batiam as bolas nas pessoas. Minha mãe falou que lembra disso. Isso no calor do carnaval, sim. Só assim pra botar medo no carioca. Os caras precisaram achar um jeito de botar medo no carioca e conseguiram. Eu chorei quando eu era criança por causa de um bate-bola. E tem gente que chora só com palhaço normal, patati patatá mesmo, né? Terrifier do Brasil, exato, Terrifier do Brasil. Esses são os bate-bola de luta, tem os de dança. Caralho, tem classes de bate-bola. Tem o bate-bola mago, o guerreiro, o suporte, mid laner, bot laner, jungle. Tem esses... de agarrão, de zoner, tanque, grappler, né? Bate-bola grappler. É courofobia o nome disso, né? Medo de palhaço. Acho que é Isa Cronos, obrigado pelo 666. Todo mundo sabe que o ET de Varginha era um chupacu também. Ou o chupacu era um ET, tal qual o de Varginha. Seria o chupacu o ET de Goianinha? Deixa eu mostrar uma última notícia aqui, porque hoje eu prometi também Saruê, né? Houve a promessa de Saruê e haverá o cumprimento da promessa de Saruê. Saruê é resgatado dentro do supermercado em Brasília. A gente já falou a respeito da capivara e da... O que era o outro? Que tinha invadido um lugar também? Era o Coati. A gente falou da capivara e do Coati invadindo propriedade privada, bela e moral. Mas agora a gente tá falando do Saruê ocupando o supermercado para protestar contra a fome no Brasil, tá? Caso ocorreu na manhã dessa terça-feira na região sudeste. Segundo a polícia militar, após passar por avaliação, o animal foi solto na natureza. Então nós temos aqui o meliante, né? Será gentilmente colocado dentro de um balde. Ó o Saruê. Arigatô Saruê. Foi pro balde. Mas ele não parecia estar muito preocupado com a situação também. Foi de balde, Então, você foi visitado pelo Saruê do balde da sorte. Diga arigatô Saruê e você vai ter sorte em 2023. Saruê aqui no Rio Grande do Norte é chamado de timbu. Aqui em São Paulo a gente sempre chama de Saruê. Pode chamar de gambá também, mas eu vejo como Saruê, mas...
E teve o macaco que invadiu a escola. A gente falou sobre isso também. Macaco que invadiu a escola. Passou manteiga no caderno. Teve isso. Por que que você rodou e os outros você tem medo? Porque esse aqui é um vídeo... Não é da Globo o vídeo, né? Os outros eu evito... Porque isso aqui é imagem da internet. Eu evito rodar vídeo da Globo que é produção da própria Globo. Então que tem o William Bonner falando, que tem reportagem e tal. Esses eles pegam em cima. Isso aqui é vídeo da internet que você acha reprodução no YouTube e tal, então não tem problema. Urubu que invadiu a Federal, caralho. Urubu do Pix. O Urubu do Pix tava lá.